paz do Senhor, meus irmãos. Obrigado a você que está presente neste vídeo, iniciando agora um programa de revelações bíblicas. Você está no nosso canal, onde estaremos estudando a palavra de Deus, conhecendo mais, se aprofundando mais na palavra do nosso Senhor, desvendando mistérios da palavra e corrigindo também alguns erros de interpretação. Logo, peço para você estar se inscrevendo, curtir esse vídeo, se assim fazer do seu agrado, compartilhar para mais pessoas. Hoje, irmãos, estaremos estudando um tema que diz respeito a algo global, a família. Bem, a estrutura da família, segundo a Bíblia, ela é exercida por um homem, por uma mulher e por filhos. E como nós já sabemos, no livro de Gênesis, nos diz que criou Deus, o homem e a mulher, macho e fêmea. Então, meus irmãos, a família ela começa quando o homem se relaciona com a mulher, começa o namoro, noivado, logo após vem um casamento. E aí começa a surgir novas pessoas. Através desse vínculo entre o homem e a mulher, nascem filhos, menino ou menina, os bebês. Mas hoje, irmãos, a palavra que nos dá a base para esse pensamento, ela se encontra no Evangelho de Marcos. Se você quiser acompanhar comigo no vídeo, eu vou estar colocando aí na tela, no capítulo 3, versículo 35, que nos diz assim: quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Queridos e amados irmãos, veja que aqui Jesus Cristo, ele está conversando com uma multidão de pessoas, na casa de um cidadão. Veja que mais acima vai falar que era tanta gente que os discípulos não conseguiam se movimentar para conseguir se alimentar, para conseguir ingerir aqueles alimentos. Talvez Jesus Cristo aqui, seus discípulos e aquela multidão estivesse no horário de almoço, mas era tanta gente, eram tantas pessoas reunidas ali, que a casa estava tão cheia que as pessoas não conseguiam sair do lugar. Mas a família de Jesus ali começou a se preocupar. Veja que quando a gente lê mais anteriormente, nós podemos ver também a partir do versículo 20, que ali Jesus ele já está conversando com aquelas pessoas, com os fariseus, que estavam sempre ali tentando provar ele e acabar com o ministério de Jesus e com o plano divino, algo que de forma alguma poderia dar errado. Então, irmãos, a família de Jesus vem ao seu encontro e fala que ele está fora de si por aquilo que ele estava falando, por aquilo que ele estava pregando. Veja que a sabedoria dele era tão grande que as pessoas se perguntavam: de onde vem esta sabedoria? Ele não prega igual aos fariseus, com a autoridade deles. A autoridade dele é diferente. Então, irmãos, o crente que tem a autoridade dos céus é muito diferente de quem tem autoridade na terra. Igualmente, os fariseus. Não muito distante de alguns, nem todos os fariseus, eles eram pessoas que pecavam, eram pessoas hipócritas. Os fariseus, biblicamente, eles estudavam as Sagradas Escrituras, mas estes fariseus que estavam acompanhando a Jesus, estes sim, estavam vivendo de uma forma errada. Como um crente, como um mestre ou pastor não deve viver. Então, irmãos, a família de Jesus está procurando ele, como eu já disse, estavam dizendo, ele está fora de si, ele está louco. Vê que Jesus sim tinha uma mãe, Maria, seu pai José, e também Jesus tinha alguns irmãos. Isto assunto para outro vídeo, onde estaremos tratando de uma forma mais detalhada. Então, fique atento às notificações do canal
Então ative o sininho depois de se inscrever. Amém? Então, a família de Jesus estava procurando ele. E agora Jesus Cristo vê que a família dele estava lá fora. A família dele chega lá naquela casa onde estava ele e os discípulos dele. E as pessoas começam a falar: Jesus, a tua família está lá do lado de fora da casa. Estão procurando por ti. Estão procurando pelo Senhor. Mas Jesus Cristo, ele fala. Ele, no versículo 33, diz assim: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele. Veja que Jesus Cristo aqui ele não está falando de uma forma física, da comunhão física, do amor físico, mas sim no espiritual. Logo mais no versículo 35, já pulando, eu quero ser breve, nos diz: quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mas qual é a dúvida que vem em nossa mente quando nós lemos esse versículo? Muitas pessoas, quando leem este mesmo versículo, veem que não há nada de errado. E eu concordo, não há nada de errado, mas é necessário nós, ao lermos a palavra de Deus, fazermos perguntas para ela, como por exemplo, o que, quando, aonde, por quê, onde se passa, por que isso aconteceu, quem está falando, qual é a linguagem que está sendo usada pela pessoa que está falando, pela pessoa que está escreveu o livro. Então, é muito importante nós se aprofundarmos nos conhecimentos bíblicos, cada vez mais estudando e também se aperfeiçoando para que a vontade de Deus venha ao nosso entendimento e nós venhamos fazer a boa e perfeita vontade agradável de Deus. Então, se você quer se aprofundar mais nesses tipos de conhecimento, não estou falando e oferecendo curso de teologia, mas ofereço a você alguns livros que nos dão um bom entendimento. Deixa eu mostrar aqui para você alguns. Esta aqui é a Escatologia Bíblica. Eu tenho alguns outros livros aqui, se você quiser, eu posso estar colocando na descrição o PDF de cada um. E você pode baixar o download e ficar à vontade. Tem vários outros livros, esse daqui é de Escatologia Bíblica. Nós temos as cartas de Paulo e também de homilética, para quem é pregador e gosta, tem esse dom de pregar a palavra. Pode estar lendo esse livro, que ele é muito bom também. Recomendo. Então, irmãos, continuando, Jesus Cristo, ele estava ali conversando com aquelas pessoas, a família dele estava procurando ele, e Jesus Cristo, ele começa a falar no versículo 35, quem é minha mãe, quem é minha irmã, quem é meu irmão. Veja que Jesus aqui, ele não está falando da comunhão física, e sim da comunhão espiritual. Vamos ler para estarmos entendendo alguns versículos mais adiante, para estar fortificando a nossa compreensão na palavra de Deus. Nessas perguntas, nós devemos perguntar o texto: quem é a mãe que Jesus Cristo está falando no versículo 35? Quem é o irmão? Quem é a irmã? Vamos estar lendo no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 34, que vai nos dizer assim. Se você quiser acompanhar comigo, estarei colocando aí na tela. No dia assim: então o rei dirá aos que estiveram à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer,
o conselho e te demos de beber. Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitando de roupas e te vestimos. Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar. O rei responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram, algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então, irmãos, vem a nós essa pergunta: de quem é este papel de acolher, de cuidar? Então, vem na nossa mente que esse papel é o papel da igreja. O papel da igreja resgatar as almas que estão no mundo, que estão perdidas, aprisionadas. Resgatar essas almas que foi pago um alto preço na cruz. Jesus Cristo morre na cruz para salvar os nossos pecados. E a vontade de Deus é para que todos os homens venham ser salvos. Mas nós vemos que há muitos seguindo um caminho tortuoso. Então a igreja, ela deve sair do seu conforto, ir nas ruas pregar, nas praças, e resgatar essas almas que estão perdidas. Então, isso pode responder a nossa pergunta: quem é a mãe? A mãe é a igreja. O que torna a mãe? São os filhos. São os filhos. A mãe, ela tem um relacionamento com o pai, constitui ali uma família, tem o filho, tem a menina. Então, o que torna a mãe ser mãe são os filhos. Então, o papel da igreja, que é a mãe, é este: cuidar, buscar aqueles que estão perdidos no mundo. Então, é pregar o evangelho. Pregar o evangelho é o papel da igreja. Cuidar destes que estão perdidos, desviados, ou que nunca conheceram a palavra de Deus. Marcos 16,15 nos diz: ir pregar o evangelho a toda criatura, porque é a vontade de Deus para que nós venhamos ser salvos, pois o nosso Deus, ele não fez o inferno para os homens desta terra. Deus, ele cria Adão, cria Eva, para eles estarem num lugar de gozo, um lugar alegre, feliz, mas eles permitem que o pecado venha dominar o seu ser. Então essa não era a vontade de Deus, porque Deus, ele fala tanto para Eva quanto para Adão: não se alimente da árvore que está no centro do jardim. Então eles desobedeceram. Agora estamos sujeitos ao pecado, na natureza do homem ser mau, ser pecador. Então nós devemos cada dia morrer essa carne, matar essa carne, fazer com que o Espírito de Deus venha viver em nós. Pois, como diz Paulo, pois se nós morremos com Cristo, se nós ressuscitamos com Ele, assim nós também seremos exaltados como Ele foi exaltado. Pois nós somos novas criaturas. Então, a igreja, ela tem que pregar o evangelho a essas pessoas que são pecadoras. Todos nós somos pecadores, mas nós devemos cada dia procurar melhorar. E nós que conhecemos a palavra, sair para pregar. E este é o papel da igreja. Então, responde nossa pergunta: a igreja é a mãe. Vamos ler também em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, para nós estarmos fortificando as nossas conclusões e o nosso entendimento a respeito desta afirmação. E nos diz assim o texto: contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensas. Contudo, como prego o evangelho por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Então, Paulo aqui ele está falando na sua carta para a igreja de Corinto que o evangelho para ele é uma obrigação, não só para ele, mas para todos nós.
porque essa é a vontade de Deus, que o Evangelho ele venha a toda criatura, ele venha a todas as nações da terra. Deus ele quer que o homem ele se salve. Então, é o dever da igreja, é obrigação da igreja sair do conforto e pregar a palavra de Deus, cuidar dessas pessoas que estão perdidas, resgatar essas almas. Vamos ler também Filipenses 1:3. Vamos entender também mais a respeito do papel da igreja. Ele diz assim: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Desde o primeiro dia até agora, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo ele está falando da cooperação da igreja de Filipos. Que era a igreja de Filipos? A igreja de Filipos, ela gostava de ajudar Paulo, ela ajudava Paulo quando ele estava preso a escrever as suas cartas. Veja que Paulo ele não faz aquela situação em que ele estava acorrentado por pregar a palavra, pronto ali para ir para um julgamento. Mas quando ele estava na prisão, ele não fica ali parado. Deus começa a abrir portas, aleluia, para ele escrever essas cartas, para que o Evangelho venha continuar sendo anunciado. Porque essa é a obrigação do pregador, de todo crente. Não procurar desculpa para não pregar o Evangelho, como nós vemos muitas pessoas aí procurando desculpa, situações, para não exercer o dom que Deus já entregou, o dom de pregar a palavra. Então, a igreja é esta cuidadora. E também no capítulo 2, no versículo 19, nos diz que a igreja de Filipos envia Epafrodito para que, com essas contribuições que a igreja organizava, juntava uma quantidade de alimento, de roupa, de dinheiro, para que Paulo ele venha enviar suas cartas, porque tinha que pagar um mensageiro, e na linguagem atual, carteiro. Então, a igreja de Filipe envia Epafrodito. Epafrodito ajuda Paulo quando está na prisão. Se você quer que eu fale mais a respeito desta situação, deste fato, disso que aconteceu, comente no comentário abaixo, escreva no comentário abaixo, na caixa de comentário, faça pergunta, que estarei respondendo no próximo vídeo. Então, o papel da igreja, respondendo a nossa pergunta, é cuidar, pregar o Evangelho, pregar a palavra. Então a igreja é a mãe, porque é a mãe que cuida dos filhos, é a mãe que cuida do bebezinho, do nenê, quando ele está pequeno. E assim é a igreja na terra. Ela cuida não somente do que estão lá fora, daqueles que estão lá fora, como os que estão dentro da igreja. Isso responde à nossa segunda pergunta, que quem é os irmãos e as irmãs? São os membros da igreja, somos nós, é eu, é você que está assistindo, é cada um de nós que somos membros do corpo de Cristo. Então, irmão, o que faz a mãe ser mãe são os filhos, o que faz a igreja somos nós. O que faz a igreja somos nós, porque nós somos membros da igreja do Senhor. Nós somos membros do corpo de Cristo. Então isso responde à nossa pergunta. A mãe é a igreja. Os irmãos e as irmãs são os membros da igreja. Então, meus amados irmãos,
É muito interessante nós estarmos se aprofundando nas Sagradas Escrituras, porque, Pai, Ele quer que nós venhamos estudar Sua Palavra, como diz no livro de Mateus, não somente do pão viverá o homem, mas de toda palavra procede da boca de Deus. Então é essencial nós estarmos se aprofundando nas Sagradas Escrituras, estarmos se aperfeiçoando cada vez mais aqui na Terra, com estudos de livros, com cursos, para que nós venhamos compreender da melhor forma, da melhor maneira, a vontade de Deus. Então, vamos pregar o Evangelho, que é o nosso papel, é a nossa obrigação, se levantar nesse tempo, porque Jesus Cristo está voltando. A volta dele está mais perto do que nunca. Ele está voltando para buscar a sua igreja. Então, nós devemos trabalhar aqui na terra, para que lá no céu venhamos receber o nosso galardão. Meu querido e amado irmão, quero agradecer a você que nos acompanhou desde o início até aqui. Eu quero falar para você que a sua vida seja abençoada, repleta de bênção. Se você gostou desse vídeo, comente aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilhe, curta, para que mais pessoas, compartilhe esse vídeo, para que mais pessoas venham ser tocadas pela palavra de Deus, venham ser cheias do poder de Deus. Amém? Meus queridos e amados irmãos, que a paz e a graça esteja convosco, não só hoje, mas para todo sempre. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.